Hoje em dia eu acho que é praticamente impossível a gente encontrar pontos realmente de silêncio, pontos para você relaxar. A paisagem sonora, ela tem se transformado em poluição sonora. Nós estamos caminhando por uma situação caótica, no que eu chamo de um inferno acústico. No ranking das cidades mais ruidosas do mundo, nós temos sempre ali São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Então, são as grandes metrópoles do nosso país que são realmente muito barulhentas. Guimarães Rosa dizia que a gente precisa cuidado para não viver em voz alta. Né? A gente está vivendo excessivamente em voz alta. Isto é, nós estamos nos desabituando à importância que um certo silêncio produz para serenar o espírito. Realmente você não consegue viver numa metrópole sem conviver com ruído, né? O silêncio é uma situação quase impossível numa cidade como Fortaleza, São Paulo, Belo Horizonte ou Rio de Janeiro, né? No Brasil, o que acontece? O principal problema é que não existe um monitoramento e nenhuma prevenção com relação ao ruído. O grande vilão do ruído urbano, na verdade, não são os agentes passivos, os estabelecimentos comerciais ou até mesmo a indústria, que são fontes pontuais de ruído. Na verdade, o grande vilão do ruído urbano é o tráfego dos veículos automotores. A frota veicular, ela cresceu muito e isso prejudicou bastante a qualidade acústica dos ambientes. O que leva o problema também para as cidades médias e pequenas já. Sim, os grandes centros com certeza têm um problema mais grave com relação à poluição sonora, mas também nas cidades médias e pequenas o tráfego tem aumentado muito e também tem trazido já problemas que têm sido considerados preocupantes para esses centros. Como o tráfego é alguma coisa que nós podemos contabilizar, quantidade de passagens de carros, de trens, horários, tudo, é plenamente mapeável. Existem hoje medições no Brasil, medições pontuais, onde você determina qual é o nível de ruído de uma determinada rua, de uma determinada edificação, de uma determinada fábrica. Porém, a solução realmente, o que deveria ser feito para a nossa cidade e para todas as cidades do Brasil, é o mapeamento sonoro da cidade. O mapeamento ele é uma ferramenta estratégica, né? Ele mostra a situação da cidade, ele diz para o gestor, olha, a cidade está assim, e agora, o que é que nós vamos fazer? Então é como um exame médico, né? Ele mostra e o doutor vai determinar a cura, né? Da mesma forma, o gestor, a secretária, o prefeito, os vereadores vão tomar conhecimento da situação e vão propor mudanças na atitude e no comportamento da cidade, né? Vão corrigir rotas de tráfego, vão tentar proibir o uso de aviões no período noturno, né? Todas as situações inerentes vão ter que ser corrigidas. Mudança do asfalto, né? Mudança de velocidade, né? E, no caso, até a criação de barreiras, no caso de hospitais e outras situações atípicas, né? São feitas medições sonoras em locais estratégicos da cidade, por exemplo, em esquinas e em pontos mais interessantes onde deseja-se monitorar o ruído, e isso associado ao software que mapeia a cidade em função da quantidade de veículos, do tipo de pavimento, do tipo de topografia do terreno, do tipo de velocidade, da velocidade média dos veículos, quantidade de veículos em porcentagem de veículos leves e pesados. Todos esses dados são dados de entrada para o software para ele estimar de uma forma muito segura quais seriam os ruídos esperados em qualquer região da cidade. O mapa de ruído que ele mostra é uma escala de cores, né? Que vem desde uma cor verde clara, que é uma faixa de som menor que 30 decibel, até uma faixa de um azul mais escuro, que vai uma faixa até 80 até 90 decibel. Então, quando a gente olha aqui, a gente tem a região da Faria Lima, né, da Avenida Brigadeiro Faria Lima, e também uma interferência aqui da Pedroso,
A gente escolheu fazer essa região englobando essas duas áreas pela produção que elas têm, uma produção de um elevado nível de ruído. Então o que a gente percebe? Que bem na fonte, nessas avenidas, principalmente na Avenida Brigadeiro Faria Lima, algumas partes com um azul escuro, que é de 80 a 85 decibel, e o azul mais claro, que também é uma faixa de 75 a 80. Tá? Essa faixa de ruído ela vai diminuindo, se a gente vê aqui, vem uma faixinha mais violeta, laranja, vermelho, que são faixas mais baixas, né, sons mais baixos, né, não são níveis tão elevados de ruído, porém todos esses níveis ultrapassam o critério que é estabelecido pela ABNT. No primeiro protótipo do mapeamento de ruído, nós descobrimos uma situação muito estranha lá na aldeota, em torno do Hospital Militar. O ruído dos veículos pesados, ônibus, causava um nível de ruído muito alto para o hospital, né? Nós fizemos o mapeamento e comunicamos ao órgão gestor de trânsito, que é a MC aqui em Fortaleza, o problema, né? A MC, pouco depois, fez a proibição desses veículos de grande porte, ficando só veículos até 2,5 toneladas circulando, né? Tanto para propiciar uma melhor mobilidade, né? Como também para tentar diminuir esse nível de ruído. E depois nós verificamos que esse nível de ruído caiu 2 decibéis com essa proibição, né? Para muita gente isso pode parecer pouco, 2 decibéis, mas não é. Você conseguir reduzir 2 decibéis no nível de ruído provocado pelo trânsito é um negócio, é um ganho muito bom para a qualidade de vida da cidade. Em Portugal teve o caso de no centro, era um centro muito ruidoso, né, no centro de Lisboa, e os veículos, foi detectado pelo mapa estratégico de ruído, principalmente que eram oriundos dos veículos de motor a explosão, que eram os ônibus que circulavam ali, o transporte coletivo em Portugal. Eles, apenas com a substituição desses ônibus da área central por veículos elétricos, que é o bondinho e o trólebus que eles têm lá, né, já reduziu 5 dB. Apenas com a substituição do tipo de veículo. E 5 dB, quando você pensa na escala da cidade, o número de pessoas que foram beneficiadas com essa redução sonora é enorme. 12 anos atrás, saiu uma diretiva europeia, ou seja, uma legislação do Parlamento Europeu em que obrigava as grandes cidades a elaborar os seus mapas de ruído, dava um prazo elástico de 5 anos e fossem preparados planos de ação de controle de ruídos. Na América do Sul nós já temos Santiago do Chile, Buenos Aires, Bogotá, até Quito no Equador também parcialmente já estão tomando providências de mapeamento de ruído. Tem um mapeamento de ruído muito recente também da cidade do México, uma cidade muito semelhante com as características de São Paulo, super populosa e super complexa. Mais cedo ou mais tarde, todas as cidades, as grandes cidades, vão ter que ser mapeadas. Essa é uma ferramenta importantíssima que dá ao planejador urbano uma visão global do ruído na cidade. Esse aqui é um mapa do Parque Vila Lobos, que é um parque cercado por vias de tráfego, né? E principalmente na parte próxima ao Rio Pinheiros, onde você tem uma linha de trem e você tem a Marginal Pinheiros passando aqui. Ele é um parque elevado, não é? E nessa parte aqui dá para se perceber que tem menos penetração do ruído, porque aqui o talude é bem alto. Volta acho que de 8 metros aqui esse talude aqui. Mas esse talude vai diminuindo. E quando ele diminui aqui, onde ele chega na parte mais baixa, você vê que o ruído entra de uma maneira mais decisiva aqui. Através do mapeamento você consegue detectar justamente quais são as áreas onde você tem mais ruído e as áreas onde você tem locais mais tranquilos. Porque tem o ruído de aviões também aqui é muito perceptível. E o único local que você desconecta dos aviões é numa praça chamada Ouvilas, onde eles colocaram um círculo com 10 alto-falantes e onde fica passando o tempo todo música do Vila Lobos. Então eles mascaram um som considerado negativo, que é o ruído dos aviões, com um som considerado positivo, que é a música do Vila Lobos. Uma música tem pausas, tem respiração, assim como uma fala.
ela tem uma interpretação, ela tem uma respiração. No mundo que nós vivemos hoje, nós estamos perdendo essa condição de escuta. Porque se nós nos dermos conta, quer dizer, é uma poluição sonora em todos os âmbitos, né? As pessoas não têm mais coragem de se encontrar num recinto silencioso. Tem que ter uma frequência modulada, tem que ter alguma coisa, tem que ter uma musiquinha de fundo. É terrível isso. Isso é terrível. O valor do silêncio, eu acho que ele é maior do que o valor da música. Porque sem o silêncio não existe a música, né? Então, vários dos criadores têm tido essa busca assim, incessante pelo silêncio. E logo lembra-se do John Cage, que é uma coisa interessante dizer, porque ele fez uma peça que é de silêncio. Aquela peça, sim, é a pausa, é o valor do silêncio. Falava assim, né, que quando ele ouvia uma música, a sensação que ele tinha é que a música contava histórias para ele, né? Tinha personagens, tinha emoções, tinha situações, mas que ele gostava também, às vezes, de ouvir os ruídos, os barulhos de uma cidade e tal, porque ele aprendia, né, a perceber cada ruído como um tipo de vibração, como um tipo de qualidade. E se a gente percebe esse tipo de ambiente sonoro, né, de uma maneira mais consciente, a gente pode jogar um pouco com ele, a gente pode não ficar tão irritado com ele, né? O John Cage, ele queria aglutinar todos os ruídos, aquilo tudo para ele, quer dizer, ele dizia que não existia a diferença do som e do ruído. Desde 2011, a Organização Mundial de Saúde elencou a poluição sonora como a segunda principal causa de poluição no mundo. Ela perde apenas para a poluição do ar. Antes ela perdia para o ar e para a água, agora ela ocupa o segundo posto. E existe uma previsão de que, se no futuro não se tomar nenhuma atitude com relação à poluição sonora, como tem sido tomada em termos de enfrentamento com relação à poluição do ar, talvez possa passar a ser a principal causa de poluição daqui a um tempo no futuro. A audição não desliga, então por mais que eu esteja dormindo, a minha orelha está acordada, ela está recebendo todos os estímulos externos, ela continua o tempo todo recebendo esses estímulos. E é nisso que o organismo às vezes sofre e a gente não percebe. Às vezes um ruído muito intenso pode até levar a pessoa a acordar. Mas se tiver um ruído que ela se acostuma e continua dormindo, o que vai acontecer é que só o organismo vai absorver, ela não vai perceber que no outro dia ela está cansada porque teve vários despertares, ficou cansada, não conseguiu ter um sono profundo. Ela não vai ligar isso ao barulho, ao ruído e pode não perceber essa relação. Conhecemos muito e se divulga muito o efeito auditivo, a questão das perdas auditivas, que são muito importantes também. Só que além dos efeitos auditivos, nós temos uma série de efeitos não auditivos que são tão ou piores do que os efeitos auditivos quando nós pensamos em impacto na saúde da população. Podemos citar o estresse, a irritabilidade, o nervosismo, alterações gastrointestinais, tonturas, alterações importantes no sono, porque as pessoas desconhecem esses efeitos não auditivos, porque isso não é muito divulgado em termos populacionais. Muitas vezes, essas fontes de ruído são provocadas pelas próprias pessoas, né? No caso da música eletronicamente amplificada, a gente tem um abuso porque existe um mito aí de que se eu estou escutando, por exemplo, uma música que eu gosto, que eu escolhi, isso não vai me fazer mal.
né? Então, na verdade, não é bem assim, né? O que faz mal não é a música em si, é o nível sonoro exagerado. Então as pessoas, a cada dia que passa, aumentam mais os níveis sonoros em termos de utilização de uma maneira geral. Isso acontece por uma questão fisiológica, é uma questão de um vício fisiológico. Porque o ruído aumenta, o som aumenta a produção de adrenalina, de noradrenalina, e ele é prazeroso. Então as pessoas se viciam. Então você se vicia num determinado nível e a tendência é que você use dali para mais e nunca menos. Há pessoas que quando entram em casa, ela não suporta o silêncio. Ela liga o rádio, ela liga a TV, ela liga o aparelho. E se alguém fica mais do que 1 hora sem falar com ela, ela tem a sensação de que ela é o náufrago, né? E se você observa, uma das coisas que nos perturba é a sensação de solidão. Eu posso estar em silêncio e não estar só. Eu posso ver numa cidade que tem milhões de pessoas, estar só, mas eu não preciso ser solitário. O silêncio não é algo que me ocupa como sendo ausência de relação. O silêncio ele tem que ser também intencional. Essa sala é utilizada para medição de ruído de equipamentos em geral, de máquinas e equipamentos. O que acontece com essa? Em 0,87 segundos, em menos de 1 segundo, o som gerado aqui dentro ele passa a ser inaudível. Por ela ser muito isolada, essas paredes de concreto elas têm pelo menos meio metro de espessura, nós temos 2 portas estanques, então nós estamos num ambiente extremamente silencioso. Se ficarmos totalmente em silêncio, depois de um certo tempo já começa a também ser um pouco perturbador. Você começa a ouvir os ruídos do seu próprio organismo, batimento cardíaco, os movimentos do estômago, sistema digestivo, que passam a ser perturbadores. Além do que para muitas pessoas hoje em dia existe um zumbido interno no ouvido, que num ambiente totalmente silencioso, isso se tornaria um ruído bem alto dentro do ouvido da pessoa. Qual o nível de ruído confortável para uma pessoa? Para uma sala de estar, para uma biblioteca, para um quarto de dormir, o ruído máximo no interior dessa sala deveria ser 45 decibéis. É um ruído bem mais alto do que nós estamos nessa sala. Se todos ficassem quietos, nós mediríamos algo em torno de 28, 27 decibéis. Muitas vezes as folhas, o movimento das folhas das árvores é um nível maior do que isso, daria mais ou menos 30, 35 decibéis. O movimento do mar, em geral, deve estar em torno de 40, 45, 50 decibéis. O mesmo que é confortável para dormir. O que é confortável para dormir. Se você imagina, fora da nossa atmosfera, tudo é muito silencioso, é apavorante. Uma das coisas que Stanley Kubrick fez para apavorar, né, no filme 2001, Odisseia no Espaço, foi exatamente colocar um dos personagens fora da nave num lugar onde o silêncio é absoluto. E o silêncio absoluto é assustador para nós, porque nós ficamos imaginando que qualquer coisa vai acontecer a qualquer momento. Um silêncio absoluto não existe, né? Então, agora, isso não quer dizer que a gente não precise, né, de momentos com menos estimulação sonora, né, lugares mais tranquilos, menos agitados. Acho que isso é super importante até para criar um silêncio interno, né, na gente, né? Ninguém está pretendendo o silêncio absoluto. Isso nem daria para conseguir e seria até entediante chegar no silêncio absoluto, né? Mas, na verdade, o que é que nós não temos uma palavra muito bem para traduzir quietness, né? Não é silence, seria quietness, seria uma quietude, né? Uma quietude que trouxesse maior conforto acústico, né? Às vezes as pessoas acham, eu já estou acostumada, isso não vai me fazer mal. Não é bem assim. Eu acho que as pessoas não conhecem uma situação de tranquilidade, de silêncio, que é extremamente salutar para a vida do cidadão. Talvez Shakespeare estivesse certo. Afinal de contas, num determinado momento, ele descreve a vida como algo que nada significa e que apenas é cheia de som e fúria.
Mas não é casual também que ele tenha terminado uma das suas peças mais magníficas dizendo: e o resto é silêncio.